Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui, iniciando a nossa exposição doutrinária semanal de todas as sextas-feiras. E nós desde já estamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui conectados, juntos, para essa conversa fraterna, a fim de que durante essa exposição nós possamos receber da nossa equipe espiritual da Sociedade Esperança todo o refazimento energético, enquanto que nós vamos fazendo as nossas reflexões, a nossa conversa. Nós sabemos que estamos sendo amparados pela equipe de Irmã Esperança e de Ivan de Albuquerque. Então, que os bons amigos possam nos auxiliar nessa tarde, para que nós possamos fazer essa tarefa com muita alegria, com muita harmonia, com muita serenidade. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa conversa. E hoje eu estou trazendo a vocês uma reflexão muito interessante, porque eu lendo um artigo sobre zonas azuis, eu fiquei muito mexida com aquilo, porque é tão interessante o assunto. E eu fiz tantos links com a doutrina espírita, com aquilo que a gente vem aprendendo, porque é tão bom quando nós observamos um fato e nós conseguimos colocar aquele fato dentro daquilo que a gente aprendeu. Porque a gente vem falando, a gente vem trazendo as reflexões do Evangelho, nós estamos trazendo as reflexões do Livro dos Espíritos, viemos trazendo informações. E a nossa mudança, ela não se faz da noite para o dia. A nossa mudança, ela vai num aprendizado constante, à medida que nós começamos a perceber as coisas e à medida em que nós vamos fazendo o nosso olhar interior e trazendo as oportunidades, trazendo as vivências necessárias para que a gente possa fazer essa transformação amorosamente. E eu lendo um artigo do Flávio Passos sobre zonas azuis, eu achei tão interessante que eu pensei, eu vou fazer uma reflexão, uma conversa fraterna com os nossos amigos lá do Esperança, porque é tão interessante isso e a reflexão vai calar fundo. Mesmo porque nós temos, claro, jovens, e nós temos meia-idade, nós temos a velhice. E eu estou num processo de que buscando as informações para a questão do envelhecimento. Então caiu-me nas mãos essa questão, essa pesquisa que começou com dois rapazes. Esses dois rapazes chamados Gianni Pes e Michel Polan identificaram numa província lá na Sardenha, província de Nuoro, eles identificaram uma maior concentração de centenários do sexo masculino. E eles, a partir disso, desses estudos, eles lançaram uma oportunidade de que outro professor, outro pesquisador, fosse então procurar mais informações e aumentar essa pesquisa. Então, o Dan Bittner, né, que é um bolsista do National Geographic e autor de vários best-sellers do New York Times, ele é um explorador, ele é um educador, ele é um autor, ele tem vários livros editados, ele é um contador de histórias e também é um orador. Orador. Ele se uniu a esses rapazes e
foram tentar ampliar essa pesquisa. E então, eles encontraram 5 áreas geográficas ao redor do planeta que tinham essa mesma situação, que eles colocaram o nome de zonas azuis. Ou seja, nessas regiões há muita saúde e muita longevidade. A longevidade é grande, é maior que em certos lugares do mundo. Então, eles acharam 5 locais. Então, além desse da Sardenha, onde os homens são mais longevos, eles também acharam na cidade de Icária, na Grécia, a menor taxa de mortalidade de meia-idade. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da meia-idade que eles falam, e da demência. Então, o nível de demência é baixo. Na península de Nicoya, na Costa Rica, eles acharam menor índice de mortalidade na meia-idade e também a segunda cidade com mais alta taxa de centenários. Então, além daquela cidade lá na Sardenha, também eles identificaram também na Costa Rica essa questão, que é a segunda cidade com mais número de longevos. Na Loma Linda, na Califórnia, eles identificaram também que nessa cidade de Loma Linda, eles vivem 10 anos mais do que todas as outras cidades norte-americanas. E eles fizeram essa pesquisa e encontraram isso numa comunidade de adventistas do 7º dia. Eles também encontraram a quinta cidade em Okinawa, no Japão, onde as mulheres são mais longevas. Então, o Dan Bittner, ele reuniu médicos, antropólogos, demógrafos, epidemiologistas, para procurar alguma coisa que tivesse em comum entre esses lugares. Por quê? Porque as diferenças climáticas, as de localizações demográficas eram muito diferentes. Então, mas ele queria achar uma coisa comum ele queria achar um denominador comum entre essas regiões. Por que isso estava acontecendo? Então, eles acharam 9 fatores comuns entre essas cidades. Então, uma é a questão do exercício. Só que não é o nosso exercício físico, essa questão do caminhar, do malhar, do correr, não. Porque como essas cidades, elas eram localizadas em regiões geográficas difíceis de acesso, ou não eram planas, ou eram íngremes, porque essa da Sardenha é muito interessante, porque eu fui procurar no Google as imagens dessas cidades. Então vocês imaginem quando vocês estão viajando e olham aquelas montanhas íngremes e aquelas ovelhas parecendo que vão despencar. Então, a região essa da Sardenha era assim, é assim. Então, como ela é no alto, essa comunidade, ela não pode estar descendo toda hora para ir no supermercado, para ir numa loja, né? Porque isso, né? Então, a comunidade, ela trabalha ali. Então, o exercício que eles fazem é o trabalho braçal. Então, eles cuidam da horta, eles cuidam do jardim, eles cuidam da marcenaria. Todos os meios de locomoção por ali são feitos assim. Não existe as modernidades, tá? Não tem essas comodidades, tá? Então, o exercício é aquele que se faz necessário. Então, isso é comum em todas elas. O segundo é o senso de propósito. Olha só, vocês começaram a pensar alguma coisa, a questão do senso de propósito? A gente já não falou vários que a gente tem que ter um objetivo, que na vida nós temos que ter metas, né? Focos. Pois então, as pessoas das zonas azuis têm um forte senso de propósito na vida. Eles têm um projeto de vida. E esse projeto é que faz com que eles acordem pela manhã. Não só o acordar, mas o levantar.
Então, esse propósito faz com que eles, todas as manhãs, acordem, porque eles sabem que eles têm algo a fazer. E esse algo não é só para eles, é o algo em comum. Porque eles têm uma sensação de pertencimento naquela comunidade, como se eles fossem um elo. Então, se ele não vai fazer a sua parte, aquilo não vai andar. Então, eles têm uma sensação de pertencimento que vai trazer benefícios para outras pessoas da comunidade. Então, isso traz um ânimo de vida, traz uma satisfação e uma preocupação da vida. Então, isso, segundo Bittner, isso pode acrescentar até 7 anos a mais em sua vida. Claro que nós sabemos que dentro daquilo que nós aprendemos, nós viemos com um fluido vital necessário para o nosso tempo de vida. Então, que nós não vamos aumentar o nosso prazo de vida, mas nós podemos qualificar este fluido. Isso está lá, não só na Gênese, como está lá no Livro dos Espíritos. E aí, eu pensei, vou trazer para vocês a Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, onde ela coloca para nós, vou trazer aqui para vocês, ela coloca para nós o seguinte: Joana de Ângeles, na página 77. Então, ela coloca o seguinte: a humanidade em geral vive em estado de sono, em letargo, ou seja, como se estivesse paralisado. E por isso mesmo, padece da enfermidade mais dominadora, que é a ignorância de si, da destinação de cada um, do significado da existência. Então, essa questão do propósito tem muito a ver com a nossa, a leitura nossa de o que eu estou fazendo aqui. Quais são os objetivos, as metas que eu trouxe para viver esta minha encarnação? E mais adiante, ela vai nos trazendo assim, qual é o meu propósito na comunidade? Qual é o meu propósito na família onde eu estou? Qual é o propósito da tarefa, da profissão que eu assumi? Porque se eu ainda trabalho, eu diariamente amanheço, eu acordo, eu levanto e vou fazer a minha tarefa. E fazendo a minha tarefa, eu vou fazer um bem comum. Então, olha lá a questão do pertencimento. Eu estou inserida naquilo que eu estou vivenciando, naquilo que eu escolhi. Como que eu estou agindo? Então, esse pertencimento nas coisas que nós estamos realizando e que a gente não está se dando conta, porque como ela diz, nós estamos como sonolentos, isso vai fazer com que nós possamos olhar o nosso dia a dia de uma outra forma. A questão do nosso trabalho, a questão, eu não trabalho, eu fico em casa cuidando da minha família. Mas então qual é o propósito? Eu tenho que levantar como para atender essa família? O que eu tenho que trazer para que essa família siga adiante? Qual os objetivos que eu tenho com a minha família? E com a minha comunidade, qual é? Vocês viram como é interessante quando nós começamos a ler algumas coisas e começamos a fazer o link e começamos a fazer esses questionamentos. Mais adiante, a Joana vai dizer o seguinte, que estar acordado é encontrar-se pleno. Então, quando nós sairmos deste sono, quando nós nos dermos conta realmente do que somos e por que estamos aqui, então, quando estar acordado é encontrar-se pleno, consciente da sua realidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance, ou seja, ao nosso alcance.
Então, isso vai trazendo a nós essa questão dessas reflexões, porque eles têm essa reflexão. Eles se sentem necessários. E aqui também nós devemos ver, sentir a questão dos nossos velhos. Apesar de nós estarmos já envelhecidos, nós também temos que olhar os nossos mais velhos. Como que eu estou fazendo esse olhar? Como eu estou fazendo para que eles se sintam acolhidos e pertencidos? Então, ela coloca então assim, em relação a essa questão do pertencimento. Ela diz o seguinte, que uma existência feliz é aquela que se transforma em mensagem de alegria e bem-estar para a própria pessoa, bem como para todos aqueles que a cercam. Então, quando eu acordo, que eu estou vivenciando o meu dia, eu já estou feliz, já estou levando um bem-estar a todos e a mim, porque eu sei que eu estou compartilhando aquilo que eu tenho de melhor e eles estão esperando isso de mim em todos os lugares que eu estiver. Então, isso é tão importante, essa questão deles terem esse senso de propósito, e que nós devemos cultivar também esse senso de propósito em nós, para até porque nós sermos pessoas mais felizes, mais harmonizadas, mais serenas. Então, ela coloca que o objetivo da vida humana é porque ninguém na Terra pode entender que está na Terra por nada. Nós estamos na Terra por uma finalidade, um propósito. Nós temos um planejamento. E o nosso planejamento, nós organizamos junto com a equipe espiritual que nos assessorou. Então, nós devemos seguir com esse senso de propósito. Eu achei o máximo isso, né? O máximo. Vamos ao próximo item. O próximo item, olha só, administrar o estresse. Os habitantes das zonas azuis também lidam com estresse. Imaginem. Como a gente fica pensando, como será, né? Que eles lá em cima daquelas montanhas, ou lá na beira daquelas praias, ou que se vocês forem olhar, os lugares são paradisíacos. Como será que tem estresse? Mas eles também enfrentam o estresse. Mas o modo como eles lidam com o estresse faz toda a diferença. Então, as pessoas dessas comunidades, que são as mais longevas do mundo, elas sabem eliminar o estresse desnecessário. Preste atenção, porque eles falam em dois tipos de estresse: o desnecessário e o estresse inevitável. Então, o estresse desnecessário são aquelas preocupações, aquelas coisas que nós fazemos de um fiozinho, um novelo. É aquelas preocupações que, das nossas dificuldades de aceitação em determinadas coisas que a gente acha que o mundo vai acabar. Então, nós já ficamos nos preocupando com coisas externas muito antes delas acontecerem. Então, esses estresses são desnecessários e que nós devemos procurar amenizar, entender isso e fazer esse trabalho. E tem o estresse inevitável. E o estresse inevitável são todos aqueles estresses que, no nosso caso, são aquelas dificuldades que surgem e que muitas vezes nós já sabemos que são lições que nós devemos enfrentar. Então, nós ficamos estressando porque aquilo nunca passa, aquilo não se resolve, mas como não se resolve? Como eu estou resolvendo isso? Eu preciso passar por determinadas situações. Você se lembra do bem e o mal sofrer?
Quantas vezes nós já falamos sobre isso? Quantas palestras, quantas exposições doutrinárias, vocês já ouviram isso? Quantas vezes no Evangelho no Lar já caiu isso? A nossa dificuldade em bem sofrer, a nossa dificuldade em aceitar, em sermos resignados, termos confiança e fé nas coisas que nos acontecem. Então, nós temos que trabalhar os estresses inevitáveis e procurar diminuir muito os estresses necessários. Mas, nessa pesquisa, também o Bittner, ele detectou o seguinte, que em Okinawa, no Japão, as pessoas, para diminuir o estresse, elas fazem ritos. Então, eles têm determinados costumes para suavizar esse estresse. Então, em todas as comunidades. Então, em Okinawa, eles param para fazer uma lembrança aos ancestrais. Em Loma, Loma Linda, na Califórnia, aqueles adventistas, eles param para fazer suas orações nas sextas-feiras e encerram no sábado. Os icarianos já não são tão religiosos. Eles fazem a sesta, o cochilo. E os sardenhos, eles fazem o happy hour. É claro que nós estamos falando dentro da nossa doutrina, dentro das nossas questões de religiosidade, dentro da questão espiritual, dentro do processo espírita. Então, nós devemos, sim, desenvolver aqueles momentos em que eu tenho que quietar, que eu tenho que meditar, que eu tenho que fazer as preces, para que eu possa serenar o meu íntimo. Então, isso também é um fato comum. Essa religiosidade, trabalhar essa questão da natureza, de nós nos conectarmos com essas coisas que Deus nos proporcionou, que é a natureza, que é a música, que são todas essas energias. Então, nós devemos aquietar e tentar diminuir esses estresses que nós temos. E a Joana de Ângeles, maravilhosa Joana de Ângeles, ela vem trazer que para nós termos essa saúde que nós procuramos, nós temos que ter a saúde resulta de uma bem dosada cota de valores mentais em consonância com a estabilidade física e psicológica, que produzem o clima de vitalidade responsável pela funcionalidade do corpo. Ou seja, nós estamos falando de longevidade, de saúde, de envelhecimento. Então, elas dizem que produzem o clima de vitalidade responsável pela funcionalidade do corpo. Ou seja, nós vamos trazer a acomodação fluídica, e a acomodação fluídica vai trazer a acomodação fluídica nos nossos órgãos, vai nos dar a energia favorável, porque nós vamos estar sempre bem conectados. E ela diz também que a área psíquica, ou seja, a nossa área psíquica, ela é portadora de grande responsabilidade, porque é graças à sua vibração que as ocorrências nas diferentes expressões podem sofrer alterações. Então, ela nos chama atenção para que nós cuidemos dos nossos pensamentos, daquilo que a gente deseja, dos nossos sentimentos. Então, isso é administrar o estresse. Também eles falam da restrição calórica e jejum normal, falam de uma alimentação saudável e controlada, e um item que ele nos traz é o cultivo de valores elevados. Então, o que eles fazem? A fé e a dedicação a princípios morais e espirituais desempenham um grande papel na vida dos habitantes das zonas azuis. Então, o Bittner, lá fazendo a pesquisa, eles disseram
mostraram isso. E como é que eles falam? Eles usualmente, eles têm esse conjunto de crença, de princípios morais e espirituais. E esses princípios fortalecem o vínculo entre as pessoas, criando um senso de pertencimento que provê suporte social, ou seja, caridade, trabalho de auxílio. Então, eles estão sempre ali trazendo às pessoas com quem convive essa harmonia, essa prestação de socorro, de consolo, de serviço. E isso fortalece esses princípios morais, porque eles não admitem que não se dê amparo àquele que está sofrendo, que não se busque auxílio àquele que está precisando de oração, de um acolhimento. Olha o nosso atendimento fraterno surgindo aí, que nós possamos envolver as pessoas com boas palavras, com bons propósitos, incentivando. Então, isso é um trabalho caritoso, é um trabalho de suporte social e pode aliviar as pessoas da comunidade, como a depressão e a solidão. As pessoas não têm depressão e não se sentem sozinhas, porque elas sabem que estão unidas, tá? Então, desses 263 centenários entrevistados, somente 5 pertenciam a alguma comunidade com base na fé. Não pertenciam, desculpa. O resto todos tinham um sentimento de religiosidade. Então, pesquisas demonstram que a partir de serviços baseados em princípios altruístas e espirituais 4 vezes por mês, aumenta a expectativa de vida de 4 até 14 anos. Sempre digo que nós não pensamos, a gente sabe que nós temos um limite, nós temos um fluido que vai fazer com que nós fiquemos aqui até o momento em que chegou a hora da nossa partida. Mas nós temos o quê? Nós temos a capacidade de qualificar esse fluido. Outro item que é muito importante é a questão da família. Nas zonas azuis, as famílias são mantidas por perto, ou seja, as pessoas não estão longe. Elas convivem perto. Isso inclui os pais com mais idade morando na mesma casa com os filhos ou bem próximos, morando com outros membros da família. Essa proximidade é especialmente importante para o convívio social dos mais velhos, contribuindo muito para a saúde e o equilíbrio mental e emocional. E aí nós vamos trazer para vocês o livrinho do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tá? Onde lá na página 341, ele nos diz o seguinte, falando sobre a questão da família. Ele diz assim: esses grupamentos espirituais são os centros abençoados onde todas as paixões terrestres se apaziguam. Porque nós sabemos que se nós estamos vivenciando com outros familiares, isso tem um propósito. Onde os egoísmos se desvanecem, onde os corações se dilatam e onde vem retemperar-se e consolar-se todos aqueles que têm sofrido, quando livres pela morte, tornam a juntar-se com os bens amados, reunidos para festejarem o seu regresso. Então, o Leon Denis nos traz essa questão familiar, a importância disso. E o Kardec, lá no Evangelho, tanto no capítulo Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo, onde ele fala dos laços de família, quanto honrai o vosso pai e a vossa mãe, traz uma série de informações da importância da família nas nossas vidas, como saúde. Então, olha só essas zonas azuis. Também traz como uma coisa comum o círculo social. Então, as pessoas mais longevas do mundo escolheram círculos sociais compatíveis com comportamentos saudáveis. Compatíveis com comportamentos saudáveis.
Então, os Okinawanos, os lá do Japão, eles criaram os moais. Moais são grupos de amigos que se comprometem uns com os outros por toda a vida. Então, eles ficam um se cuidando do outro. Eles nunca estão sozinhos, eles estão sempre sendo cuidados e protegidos. Os velhos vão, mas aqueles que vão chegando vão se renovando. Então, conviver com aqueles em que confiamos e temos afinidade reforça nossas qualidades e nos traz um benéfico senso de segurança e pertencimento. Estar cercado de pessoas que promovam comportamentos saudáveis e positivos é ainda mais importante. Então, nós somos um produto do meio. Então, nós precisamos saber fazermos as escolhas certas, a qual queremos pertencer. Então, isso é de uma importância, reflitam sobre isso. Isso é de uma importância muito séria, porque nós devemos saber qual tipo de relacionamento nós devemos ter. Relacionamentos saudáveis. Mais adiante, ele vai trazer como último fator a questão dos vícios, que também não foi detectado a questão dos vícios, e isso também é bem importante, a questão da saúde. E tem os fatores adicionais, né, que é a questão dos ciclos naturais de vida. E aí, eu trago aqui uma questão que o Leon Denis nos traz, lá no livrinho, ele é o máximo, eu amo o Leon Denis, sou apaixonada por ele. Quando ele nos fala sobre a lei circular, lá no final do capítulo do livro, lá um dos últimos capítulos do livro, ele traz a questão da reflexão da lei circular, da vida, as idades da vida e a morte. Então aqui ele começa falando que tudo é um círculo. A Terra, ela gira em torno de um eixo. A Terra, ela faz o movimento de translação, de rotação e translação. Uma traz as estações do ano, outra traz o dia e a noite. Então, tudo tem um círculo na vida. Então, nós começamos bebês, vamos crescendo, vamos atingindo a juventude, depois ele coloca antes da velhice a meia-idade, depois a velhice. E que nós temos, nessa lei circular, nós temos que nos preparar, porque velho não é aquele que é doente, que está no final da vida aguardando a morte. Não, nós devemos nos preparar durante toda essa caminhada circular, porque velho, o envelhecimento é a sabedoria. É aquele olhar não de saudade, eu quero voltar a ser jovem, eu quero vou fazer plásticas, eu vou fazer todas, eu vou para academia, eu vou me matar puxando aqueles ferros para parecer mais jovem. Não. É entender esse círculo, entender esse caminho e se preparar sabendo que nós vamos ter um caminho a seguir. E claro que esse caminho sempre será o nosso desencarne. Mas como nós estamos preparados para isso? Como nós estamos... Será que nós estamos trilhando uma zona azul para nós? Será que nós estamos pensando ou pensávamos em tudo isso? Beth, agora eu já estou com 70, 80 anos, como é que eu vou voltar? Não, vai voltar. Todos nós voltamos, a não ser que já está preparado para ser lá o santo, né? Não voltar mais. Mas tudo esse preparo para as próximas. Então, nós devemos olhar o nosso envelhecimento como uma experiência da vida, daquilo que nós fomos, daqueles propósitos que nós tivemos. E ainda com um tempo de fazermos essa reflexão e fazermos as nossas mudanças. Então, eu trago a vocês essa esperança
essa mudança de olhar em relação ao envelhecimento. Sim, nós estamos com dificuldade de movimento, porque aquilo que nós fazíamos aos 14, 15, 20, 30, 40 anos, nós não conseguimos fazer mais. Eu lembro que quando falava assim, não pode ter tapetes na casa, porque é perigoso. E eu disse assim, mas como que um tapete pode ser perigoso? E hoje eu entendo que ele é perigoso porque nós, com a idade, nós vamos diminuindo a capacidade de nós levantarmos os pés para caminhar. E eu percebo isso quando eu vou para o parque e vou correr, eu noto a dificuldade que é a cada dia eu levantar um pé e colocar o outro à frente. Então eu não posso mais correr em lugares que tem raízes, em lugares que tem pedras, tem que ser lugares planos e com muito cuidado, porque é uma questão de alimentação física, mas a cabeça, ela continua trabalhando. E é esse agradecimento que nós temos que fazer se ainda temos a capacidade de ver, de perceber, de raciocinar, de entender, de caminhar. Nós temos autonomia. E se não temos a capacidade de deixarmos que aqueles possam nos cuidar e que nós possamos usar aquilo que ainda temos que usar. Então fica essa reflexão a vocês, para que vocês possam construir uma zona azul. Aqueles que ainda não estão nesse processo em que eu já estou, que possam pensar nisso e que nós possamos levar isso de conhecimento. Vamos repartir esses conhecimentos para que as pessoas também tenham essa reflexão. E eu, então, digo a vocês que procurem no tio Google essa questão das zonas azuis, se aprofundem no Leon Denis, no Grande Enigma, nas leis circulares, se aprofundem na Joana e procurem ser pessoas melhores, mais felizes. Muito obrigado, queridos, muito obrigado à equipe espiritual de Irmã Esperança, e que nós possamos cada vez mais trazer a nós, porque cada vez que trazemos aqui os assuntos, nós trazemos também um aprendizado para nós e para aqueles que nos seguem. Muito obrigado. Luz e paz. Que assim seja.